Olá, tô de volta. Hoje episódio especial, 1 ano de Pod Café no ar, esse projeto que deixa o meu coração quentinho. E para comemorar, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que essa minha amiga, parceira incrível, Samira. Eu vou ler o sobrenome que é para eu não errar. Samira Gardziulis. Olha, Falei perfeito! certo? Ah, muito Perfeito. bem. É raro acertarem. Falou certinho. Bem-vinda ao Pod Obrigada. Café. Eu que Faz agradeço. tempo que a gente está ensaiando esse papo aqui e eu achei essa ocasião super especial para a gente comemorar e falar de muita coisa boa que a gente tem trabalhado muito junto, né? E eu me sinto super honrada de estar nessa edição especial. Imagina, vamos lá, comemorar 1 ano de podcast no ar, Pod Café. Você que está no YouTube, acompanha a gente no TikTok e no Instagram, @podcafé.ofc. Um conteúdo sempre fresquinho. E esse ano ainda quero trazer muita novidade para cá. A gente está aqui gravando do Espaço de Economia Criativa do Instituto Leia Campus. Estamos em novo espaço, agora no térreo aqui do Shopping Urupema, em Mogi das Cruzes. Um espaço super legal, com muita novidade, com muita coisa nova. Então, se você ainda não conhece, está convidado a conhecer e tomar um café comigo. Preparada? Vamos! Sempre, nasceu pronta. Bom, é o que a gente estava falando antes. A ideia aqui é que a gente possa bater um papo, que a gente possa contar da nossa história, da nossa trajetória, do trabalho que a gente faz, que impacta tantas pessoas e que mais pessoas possam se inspirar, possam chegar até a gente, que possa ser beneficiada com tudo isso que a gente trabalha dentro da economia criativa. Eu vou pedir para que você se apresente, mas Samira é gestora de economia criativa e turismo do Sebrae, da regional aqui do Alto Tietê, e a gente tem trabalhado muito em parceria por isso, porque o Instituto trabalha nesse fomento e na capacitação da economia criativa aqui na região, e a gente tem feito esse trabalho juntos. Então, por favor, se apresente completamente. Vamos lá. É difícil, né? A falar gente falar da gente, né? Eu sempre jogo essa bola pro convidado. Nossa, essa é a parte mais difícil. Inclusive, não, vamos lá. Eu ia falar que eu leciono, né? Lecionei disciplinas na área da comunicação e toda vez que eu falava assim, fale sobre você, trava. Sempre quando é para o outro, falar de algo, tudo bem, mas falar da gente é sempre muito difícil, né? Mas vamos lá, vou enfrentar aí o desafio. Eu sou gestora em agronegócio, me formei aqui em Mogi das Cruzes, vim para Mogi por acaso. Você não é nascida aqui? Não, eu sou nascida no interior de São Paulo, Ibitinga, a cidade dos bordados. Sim, verdade. Apenas nascida, porque fui criada na capital. E depois fui mãe, adolescente, né? Ainda com 18 anos já tinha uma bebê. Minha filha que hoje está, vai fazer 22. E tive que fazer algumas paradas na questão educacional. E quando a minha filha ficou um pouquinho mais velha, eu retornei aos estudos, iniciei a minha graduação em Jales, interior de São Paulo, já no extremo, quase na divisa com Mato Grosso do Sul. Iniciei esse curso de agronegócio lá e, enfim, não deu certo. E aí eu ia voltar para São Paulo. Eu falei, poxa, onde que eu posso continuar o curso? Tinha Mogi das Cruzes, era a cidade mais próxima de São Paulo. Nossa, e aí, foi por um acaso mesmo. Por acaso. Minha família, não tenho familiares aqui, mas minha filha super se adaptou. E eu fiquei. Quando o filho se adapta, a gente acaba ficando. E eu me apaixonei pela região, pela cidade. Já morei em cidades muito pequenininhas. E cidades como São Paulo. Então, eu acho que aqui a gente fica num intermediário muito bom. Muito confortável, assim, eu falo, né? Bom. A gente tem tudo. Tem o conforto de uma cidade grande, mas não tem o caos de uma cidade grande como São Paulo, por exemplo. E estamos do lado. Do lado. Deu vontade, corre ali. É verdade. E, sim, finalizando a minha graduação, eu não estava me encontrando muito nas atividades que eu deveria desempenhar. E uma professora, né? Sempre os professores na nossa vida, os professores têm um papel
fundamental. Ela me situou, falou, poxa, você já atua na monitoria, em referências, sempre muito dedicada ao ato de ensinar, de orientar. Por que você não segue na educação, busca o mestrado? E aí, assim foi, participei de um grupo de estudo e deu certo, passei num processo, num programa da Universidade de São Paulo e concluí o meu mestrado em mudança social e participação política. Legal. E dali eu já comecei a me apaixonar pela criatividade, pelas políticas públicas, Quando esse direcionada para o bichinho pica a ambiente gente, é um caminho sem cultural. volta, né? Sim. E já ao terminar, eu já recebi assim a minha primeira proposta para começar a atuar em frentes ligadas à capacitação, com movimentos, grupos, né, atendendo grupos de economia circular, de produtores alternativos, orgânicos, alternativos à corrente que a gente tem convencional, e movimentos ambientais. E foi assim. Aí comecei nessa área de uma educação mais, capacitações, uma perspectiva mais informal, e mais solta, mais leve. E depois eu acabei migrando por questões da vida, por convites, para uma educação mais formal na universidade, né? Nunca deixei ali a minha frente de atuação com esses grupos, que eu tenho, assim, muito carinho por alguns deles, que eu tenho contato até hoje, tenho alguma atuação também até hoje, em São Paulo. Mas migrei mais para o ensino universitário. E aí fiquei muitos anos assim, lecionando principalmente aqui na FATEC de Mogi das Cruzes, no curso de RH, de logística e principalmente no agronegócio, né? Com disciplinas relacionadas a projetos, a economia e políticas públicas. E aí, no meio do ano passado, de 2024, eu ingressei no processo seletivo para o Sebrae, que eu já era uma terceira do Sebrae, eu já ministrava algumas capacitações na área de gestão, então finanças, o marketing, então já atuava nessa frente, e aí participei de um processo seletivo para ser efetiva. E em janeiro eu ingressei, deu tudo certo. Em janeiro, dia 6 de janeiro, eu comecei e tenho super fresquinha aí de Sebrae. E ela mal chegou em janeiro, eu já tinha uma reunião marcada no Sebrae para jogar ali várias demandas do Festival Somos Criativos em cima do Sebrae. E ela abraçou. É verdade, nossa, é verdade. Foi, assim, a sua visita foi muito importante, porque também ampliou meu olhar para a região e de como que a economia criativa estava se manifestando e do peso e da potência que é a economia criativa aqui na região e do Instituto, né? E do evento Com certeza, do Somos Criativos, enfim, dessa explosão, né, de economia criativa. Exatamente, foi uma dose cavalar de economia criativa logo de cara. Fundamental para expandir o meu olhar aqui. Com certeza. Falando nisso, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o impacto realmente que a economia criativa tem na vida das pessoas que estão inseridas direta e indiretamente nesse cenário da economia criativa. Que muitas sequer percebem que fazem parte desse setor. Eu falo que um dos papéis principais do Instituto é trabalhar, antes de tudo, essa conscientização. Do que é e de que as pessoas fazem parte já de um setor importantíssimo para a economia do país. Sim. Né? É super importante essa conscientização, essa abertura. Eu enfrento ainda vários desafios quando eu falo. Eu sou gestora de turismo, ok. Eu sou gestora de economia criativa. Isso é um desafio que nós temos, né? Mas, assim, é um setor extremamente potente que abraça tantas frentes, né? Quando a gente começa a explicar, já fica claro, né? Exatamente. Eu falo, sabe o filme que você assiste, o vídeo, a música, o teatro, o trabalho do artesanato, do design de moda, de games, da web, tantas frentes, né? Tanta coisa, né? É tão maior do que a gente imagina, do que a maioria das pessoas enxergam como economia criativa. Eu lembro quando a gente lançou o programa Somos Criativos pelo Instituto, o primeiro podcast que a gente foi fazer, a gente chamou uma parceira nossa, Suzana, beijo Suzana, que é da área de eventos. Conhecidíssima em Mogi,
faz eventos grandes e tal. E aí a gente chamou, eu falei, Su, a gente vai fazer um primeiro programa sobre os Somos Criativos, que é um programa de economia criativa e tal. Ela, antes de me responder, ela foi pesquisar o que era economia criativa. Aí ela já toda doida, que nem a gente, me respondeu como um áudio. Ela falou assim, olha, eu fui pesquisar para ver se fazia sentido para mim antes de eu te responder. Menino, eu faço economia criativa. E ela foi encantada, porque ela fazia parte. E aí ela foi pesquisar. Então, é esse... A produção, todos esses eventos maravilhosos que nós sabemos fazer tão bem. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no carnaval, nas suas múltiplas manifestações. A gente soltou esse ano um episódio do Pó de Café com a Bianca, falando dados do carnaval e a importância, o impacto econômico, inclusive, que o carnaval tem, não só cultural, né, mas econômico também, e o quanto isso é importante. É interessante, né? A gente pode fazer aqui uma comparação. Quando a gente fala da indústria automotiva, é muito claro o que é a indústria automotiva. Ele é mapeado de ponta a ponta, né? Agora, quando a gente fala da economia criativa, levanta essa série de dúvidas ou um desconhecimento total. E você pensar que a economia criativa movimenta mais do que a indústria automotiva... e quando você leva essa informação para as pessoas... É impactante. É impactante. A economia criativa, ela emprega mais do que a indústria farmacêutica. Por exemplo. Exato, então, são... 3% do PIB. Exatamente. Super importante. Gera muito emprego. E aí a gente trabalha, né, falando também dessa perspectiva de oportunidades, né, e de impactos. A gente valoriza, né, a cultura, a gente valoriza a criatividade, a inovação, todas essas múltiplas faces que o brasileiro tem, essa miscigenação. E mantendo, eu acho que o importante da economia criativa, além de tudo isso, é que ela mantém a identidade de cada região, de cada local, de cada cidade. E isso é muito importante, porque a gente é muito diverso, Brasil afora. Exato. Ela não deixa isso se perder também, porque ela alimenta, ela produz em cima, né, daquilo. Nós apoiamos, né, a primeira mostra de cinema em Itapetí, e eu acompanhei vários curtas que foram produzidas aqui na região e que mostravam a nossa cultura, as nossas belezas. Falei, nossa, como a gente tem riquezas, muitas, né? Muitas, o Brasil todo, né? Cheio de riquezas. Então, tudo isso movimenta talento, criatividade, a nossa cultura sendo demonstrada ali, e movimentando a economia. Exatamente. Gerando muito emprego. Muita renda. Muita renda. Então, a gente tem ainda as pessoas, né? Uma economia de pessoas, né? Com uma característica muito menor da industrialização das máquinas. Sim. Né? Então, nessa perspectiva de geração de oportunidades e renda é fundamental, né? Com certeza. Na verdade, é o contrário, né? A gente entende de todo o papel que as máquinas e a tecnologia relacionada à informática e tudo mais tem. Contudo, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando da criatividade, do que vem de dentro das pessoas. Da criatividade, né? Como principal habilidade do ser humano. Sim, né? E que muitas vezes, até para usar a tecnologia, antes tem que ver a criatividade né? E a mão de obra humana, né? E o brasileiro é muito talentoso, né? Muito! Quando a gente fala da criatividade... Tem uma coisa que a gente é criativo, né? A gente é referência, né? E a gente trabalha muito no Instituto, principalmente com os jovens, a ideia de que a criatividade é uma habilidade a ser desenvolvida em todo mundo. Exato. Ela não é um dom que ou você nasce ou não nasce. Não existe. Claro que alguns nascem com mais facilidade de trabalhar a criatividade, né? Talentos manuais, ou seja lá o que for. Mas ela pode ser trabalhada para qualquer área de atuação. Exato. Ela é fundamental, né, para que você desenvolva a sua criatividade. E é o que faz você se destacar muitas vezes. Claro, porque é o seu diferencial, a gente fala em criatividade, a gente fala diretamente em resolução de problemas. Em qualquer profissão, a gente vai precisar resolver problemas. E quanto mais dinâmico a gente for nesse quesito, um passo à frente a gente está. Sim, né? Com certeza. A gente esteve junto no 19º Salão do Artesanato no Ibirapuera e foi uma experiência incrível, né, Sá? Eu acho que ali é
a prova viva, porque cada box, cada stand era de um estado do país, e tinham todos os estados, e a gente pôde observar o quão rico o Brasil é de Diverso, criatividade, né? de cultura, de coisas incríveis. Sim, Foi uma experiência muito legal, né? foi. Ali uniu todas essas demonstrações, né? Concretiza, né? Concretiza. Aham. E é lindo, né? Ver todos os estados ali. Maravilhoso! E a vontade de trazer Linda. tudo para casa? Nem me fala. Olha, vou nem Você comentar, sabe, né, porque ela quase Rodrigo? trouxe tudo e eu tive que carregar quilômetros uma mesa. Só comprei uma mesa. Uma mesa básica de uma madeira dessa grossura. Mas vale a pena. Irresistível. Vale a gente, pena. Não, dá vontade de trazer realmente irresistível. tudo. Dá vontade de transformar a casa, trocar a decoração inteira com coisas manuais e típicas de cada lugar do Brasil. Sim, e é tudo com muita história. É Exato. diferente. É muito diferente. Eu me É apaixonei pela muito rico mesa, nesse pela história sentido. da mesa. eu que digo o tamanho do peso da história. É muita história e quando você escuta e você já se apaixona e toda vez que você olha para aquele item que pode ser a mesa ou pode ser algo singelo, mas puxa, é carregado de emoção, ali você consegue ver um pouco da história daquele estado, daquela artesã, daquele artesão. Então faz toda uma diferença quando a gente adquire algo que é único, né? E até a gente que lida com isso no dia a dia, quando a gente vai num evento desse, o nosso olhar é diferenciado, né? Sim. A gente já olha entendendo tudo que tem por trás de cada trabalho manual feito ali, né? Sim. E acho que assim, ainda nós, enquanto população, carece um pouco desse olhar mais sensível para os trabalhos, mas eu acho que a Precisa. gente está caminhando de forma positiva. Quando a gente analisa alguns dados, né, da própria economia criativa, a gente Sim. vem numa crescente, né? Quando a gente compara com outros setores, a gente está numa toada muito mais E acelerada. eu acho que Então isso é essa positivo, é né? maravilhoso. Essa acelerada, eu acho que a gente se deve porque na pandemia a economia criativa foi um dos setores mais impactados. Porque muitas das coisas, principalmente o setor de eventos, né, foi muito, ele paralisou total. Então eu acho que quando voltou, tanto até da parte do governo mesmo, de incentivos, das leis, da Paulo Gustavo, agora da PNAD, eu acho que tudo isso contribuiu para que desse essa acelerada no desenvolvimento da economia criativa, né? E que bom, né? Comentar que ontem e anteontem, não sei agora o dia, segunda e terça-feira, Aham. eu estive no Festival ABCR. A Legal. ABCR é a Associação Brasileira de Captação de Recursos, e nós tivemos a possibilidade, o privilégio de assistir o secretário de Economia Criativa, Que legal. falando sobre as ações e o que virá. E foi muito otimista nesse Que sentido ótimo. de equalizar os recursos conforme as regiões e de realmente injetar mais recursos para a gente trabalhar todas essas possibilidades da economia Sim. criativa, entendendo como assim um caminho até para inclusão, um caminho para desenvolvimento regional. Então, assim, foi uma fala extremamente positiva Que nesse sentido e ótimo. muito embasada, assim, Aham. apresentando realmente o que já está sendo feito e o que já está previsto e que já vai ser executado. Eu fico muito Então, isso é muito feliz bom. porque a gente está sentindo o movimento do governo federal para baixo Exato. de políticas públicas voltadas para os profissionais da economia criativa, para o Sim. desenvolvimento da economia criativa. A gente que está aqui no Festival Somos Criativos, a gente trabalhou com 19 cidades. E o que a gente tem falado é, gente, esse movimento não é a gente que está inventando, ele já está sendo pensado pelo governo, para políticas públicas. Então a gente precisa entender porque ele já está aqui. A gente, se começa a trabalhar ele aqui, daqui a pouco a gente se encontra e vira uma potência Se no Brasil conecta. inteiro, exatamente. Então os municípios precisam se atentar ao que está vindo do governo federal de fomento e de potência para trabalhar a economia criativa, né? E é legal ver, entender que há essa clareza, né, por Sim, parte da sim. gestão. É uma secretaria de 2012, então já tem é uma história recente, mas já tem uma história.
A gente percebe que há uma atenção para tudo que a economia criativa pode abraçar. Aham. Então, a gente tem o audiovisual ali extremamente presente, nós temos a produção cultural, aí a gente tem a moda autoral, então a gente fala dessa moda inclusiva, realmente da manifestação da arte nas peças, no vestuário, é, da valorização do que é único ali. Então fala do artesão, falou-se bastante, inclusive a gente acabou de ter um evento de games, né? Aham. Conexão Games em Ferraz de Ferraz. Vasconcelos, na ITEC de Ferraz de Vasconcelos, foi um super evento, conseguimos convidados assim, que são referência mundial, nem nacional, referência mundial nessa área, então foi incrível. E eles mencionaram ontem também, né? O Aham. secretário falou sobre esse olhar também para o universo de quem é, desenvolve esses jogos, Porque né? é Para os tendência. Eu acho que desenvolvedores. tanto o game quanto o audiovisual são grandes tendências Sim, de caminho para a economia criativa, sim. né? Então há esse olhar para todos, Sim. né? Ah, Então a gente fica com o coração quentinho, né? quentinho, Como você falou no exatamente. começo. Opa, estamos juntos, Aham. sabe? Vamos fortalecendo aos poucos esse movimento e vamos transmitindo todas essas informações. E quando alguém fala, nossa, economia criativa, pelo menos um pouquinho a gente já, A gente vai quem está no propagando, né? entorno Eu sabe brinco que explicar. a gente aqui do Instituto, a gente leva a seita da economia criativa adiante, porque a gente vai catequizando todo É mundo. verdade, Mas é para que mais verdade. pessoas possam entender, né? Até Uhum. mesmo quem não trabalha, nem faz parte diretamente da economia criativa, que entenda o que é, para que tenha esse olhar. Então, hoje veio uma moça aqui no espaço do Instituto, ela, nossa, que demais! E aí comecei a conversar com ela sobre essa importância de você consumir. Então, você vai comprar uma geleia, poxa, eu posso ir lá no Instituto que tem uma geleia artesanal produzida por um pessoal aqui de Mogi das Cruzes. Se eu quero comprar uma bolsa, eu tenho uma bolsa produzida manualmente por uma artesã aqui da Uhum. região. E eu acho que Lindo. ter esse olhar faz muita diferença, né? Sim. E é um olhar muito voltado para o que a gente precisa começar a gerar como cultura, né, de relação com o consumo, porque quando a gente fala de Exatamente. economia criativa, a gente está falando de sustentabilidade. Exatamente. Né? Então, muito do que é produzido é item de algum tipo de reciclagem, reaproveitamento, reuso, e pensando no processo produtivo de uma forma menos impactante. Então, quando a gente fala em economia criativa, logo a gente está falando também desses processos que envolvem um olhar muito mais carinhoso para as atividades sendo executadas de forma sustentável. A Né? gente Então, isso é muito trabalha o importante. desenvolvimento local de uma forma mais ampla Uhum. e extremamente conectada em vários aspectos, né? Então isso é muito importante. A gente tem tido muita conversa com as secretarias de desenvolvimento econômico, porque economia criativa é isso, né? É um monte de coisa que a gente faz que contribui com uma série de fatores, mas que leva para o caminho do desenvolvimento econômico, né? Sim. E a inclusão, né? Com certeza. Porque eu falo que a economia criativa é o setor onde, independente se é games, se é o artesão, se é o roteirista, aquele profissional que está envolvido com audiovisual, a gente está falando de um setor que abraça o ser É humano verdade. e que acolhe, não que Aham, exclui. exatamente. Então, é completo, né? É, Dá orgulho dá muito também. orgulho. Bom, eu sou suspeito em falar de economia criativa. Tem espaço para todas as idades, gêneros, preferências, e, e isso faz a economia criativa ser tão bonita, né? E gerar tantas oportunidades, né? Porque a Exatamente. gente olha o talento, o Eu acho que a diferencial, gente né? olha de uma forma muito humana para cada ser humano e Exato, entende qual é o perfil dele, qual é a exato. habilidade dele, qual é o potencial dele. E eu acho que isso faz Uhum. toda a diferença, né? Transforma, É, transforma. não é? Exatamente. É, Sá, conta pra gente um pouquinho do trabalho que o Sebrae tem voltado para isso aqui no Alto Tietê. Como que é Tá. feito isso? Que eu sei que
Tem sido intenso. Tem sido intenso Sabe o que é para gostoso? nós. Antes de você. É muito gostoso porque cada conversa que a gente tem, cada reunião que a gente faz para discutir alguma ação, algum projeto, alguma coisa, a gente sai da reunião eufórico. Aham. Porque é tão bom a gente se conectar com quem pensa e enxerga a economia criativa como ferramenta de transformação que a gente se empolga muito. É, sim. E sempre tem novidade, né? Sempre. Sempre surge Eu. ideia nova de uma conversa. Sim. E o Sebrae ele está bastante aberto também com isso. Eu falo assim, tenho 5 a 6 meses de Sebrae, mas nessa área a gente ainda é muito novo, né? Comparado com o agronegócio, Ah, comparado com o sim. comércio, a gente ainda é muito novo nas soluções. Mas assim, quando eu entrei, a gestora estadual falou: você está ingressando no melhor momento do Sebrae para a economia criativa. Porque tem um olhar muito direcionado para a economia Sim, criativa, a né? gente está assim entrando com muita força. Ainda temos soluções que ainda estão um pouco mais centralizadas na sede, mas que se espalham para o estado, mas que partem de lá. Mas agora a gente já está começando também a receber soluções regionais Aham. que se aplicam e que entendem as particularidades da região. E isso é muito bom. Então a gente já está Que chegando, começou legal. a chegar nesse ponto, Aham. né? E o Sebrae, ele tem um programa chamado CRI. Quando você convido vocês a entrar, digita lá, programa Sebrae, CRI Sebrae, e lá você vai ter um pouquinho sobre esse universo da economia criativa, e vocês também vão ver que há alguns eixos que estão sendo trabalhados. Então, foi setorizado. A gente tem o CRI audiovisual, Que a gente foi no lançamento, que fomos no incrível. lançamento, maravilhoso, conduzido Por ninguém pelo mais, ninguém menos que Rafael. Ele é Neri, O Rafa Neri, ele era responsável de economia criativa aqui. aqui. Quando a gente começou a conversa de economia criativa do Instituto Sebrae, ele que atendeu a gente, incrível. Responsabilidade a minha, substituindo o Exatamente. Rafa, E aí ele foi para o Sebrae São Paulo e agora ele está responsável pelo CRI audiovisual. pelo CRI Audiovisual. E nós temos o CRI Produção Cultural, nós temos o CRI Moda Autoral, que é uma frente muito forte, assim, com parcerias muito consistentes também. Nós temos o CRI Games e temos também o CRI Políticas Públicas. O Políticas Públicas, ele visa dar sustentação, capacitar os gestores que atuam nessa Excelente. frente no momento de direcionar recursos, de elaboração, às vezes, de um edital, de como tornar aquele recurso mais Uhum. acessível. Então, ele vem para capacitar esses profissionais que estão atuando nos municípios com essa frente da economia Legal. criativa, e que é fundamental, porque você precisa ter essa clareza. Com Nós estamos certeza. falando do Uhum. desafio ainda que nós temos em torno da economia criativa, de trazer à luz tudo que ela faz já e que pode fazer. Então, é uma atuação junto ao gestor público, né? Então, são frentes aí muito diversas e importantes, todas abraçadas pela economia criativa. Cada uma delas tem soluções a nível estadual, a nível regional e muita oportunidade de discussão em fóruns, de troca de conhecimento. E também tem cursos, né? Se você ingressar aí, aceitar o meu convite e entrar no programa CRI do Sebrae, você vai ver que tem alguns cursos estão disponíveis, que são online, né? E que traz assim algumas referências importantes e conhecimentos ainda básicos, mas muito importantes para quem quer se capacitar nessa área ou quem quer iniciar, né? O Maravilhoso. saber mais. Então tem cursos rápidos, tem alguns e-books, alguns cursos um pouquinho mais robustos, mas todos eles gratuitos. Isso é muito importante, Maravilhoso. de ser todas as iniciativas até o momento São gratuitas. relacionadas à economia criativa são gratuitas. Excelente. Então é um papel do Sebrae, né? Queria comentar também que o Sebrae São Paulo, tudo que é criado em torno da economia criativa serve de base para o Sebrae Nacional, Que para as bacana. outras
para os outros estados. A É a referência referência. nacional Nossa, que é o incrível. estado de São Paulo. É o que é Bacana. criado em São Paulo. Nós temos referências em outras áreas, na qual as lideranças e quem pensa as soluções e oportunidades que o Sebrae pode oferecer, que são alocadas em outros estados, Aham. né? É, economia criativa é em São Paulo. Que Então a gente está do legal. ladinho, né? A gente está no estado responsável Aham. E do lado, e do né? lado da sede, que é em Aham. São Paulo. Me sinto privilegiada por Com isso. certeza. Eu me sinto privilegiado de ter o Sebrae como Aham. parceiro, porque para a gente é fundamental trabalhar, é o que a gente sempre fala. É tão importante a gente somar forças para a gente poder conduzir esse trabalho, esse desenvolvimento da economia criativa. No festival desse ano, Somos Criativos, a gente teve o apoio do Sebrae Minas também. Então, foi muito importante desenvolver. Uhum. 9 cidades fizeram um festival com o apoio do Sebrae, a regional do Abraçando, sul de né? Minas, exatamente. E muito empenhados em fazer a coisa acontecer. Então, foi muito gostoso. Mandar um É beijo nossa. para Ticiane, do Sebrae Minas, e para Gilvanda, né, daqui do Sim, a Sebrae, nossa do gerente OTC, regional. maravilhosa, que sempre abraçou a gente com muito carinho. Sim. O Sá, eu queria fazer um bate-bola com você. Vamos. Posso fazer? Vamos. Tá preparada? Preparada. Ela me perguntou na pauta, eu falei, o bate-bola é surpresa para ser Eu falei, espontâneo. gente, jura? Vamos lá, o que vier na cabeça, tá? Uhum. Criatividade é Liberdade. liberdade. Felicidade é Fazer o que gosta. exatamente. É por isso que a gente é feliz, que a gente faz o que A gosta. gente A gente faz faz. o que gosta. Eu falo que eu venho todos os dias aqui e tem sido intenso, assim, né? Desse ano todo, na verdade. Mas é tão gostoso que a gente vem. Fora que, assim, a vida é muito intensa. A gente Muito. trabalha bastante, né? É. Capricornianos. Os dois. Imagina, a gente quase não gosta de trabalhar. A gente quase não. A nossa vida é o trabalho, a gente fica tudo misturado. Eu tava falando isso hoje. Uma pessoa me falou assim: mas você não vive? Você não tem vida Vivo. social? Eu falei: sim, mas boa parte da minha vida e da minha vida social é o meu trabalho. Pronto, Não é? isso. A gente concilia tudo e tá tudo certo. Me perguntaram até sobre isso. Você trabalha tanto. Primeiro que é da minha natureza. Aham. Segundo que eu gosto do que eu faço. Então, por mais difícil que às vezes seja um dia, por mais O corpo intenso, cansa, claro que a gente tem problemas, nem todo dia é fácil, mas Mas a gente posso dizer que a gente é feliz. é feliz, exatamente. E por isso que a gente consegue fazer tanto, né? Lógico, senão não Senão faria, não dava, imagina. senão não dava. Não mesmo. Dinheiro é Consequência. consequência. Sou melhor quando? Eu falo, durmo bem. Não sei se é uma boa Faz resposta. sentido. Talvez você esteja precisando. Primeira coisa que veio na cabeça foi Tá isso. ótimo. Durmo bem. Sou pior quando? Quando? Puxa, vou ficar rasa de novo quando eu almoço. Eu com fome sou péssimo. Uma palavra. Gratidão. Maravilhoso. Gratidão. A gente agradece sempre, né? Acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. É verdade. Né? Eu acho que esse é o ciclo. E fala pra mim, quem faz parte da economia criativa em algum setor ou quem quer fazer, como que se aproxima do Sebrae, como que pode contar com o Sebrae? A nossa regional fica em Mogi das Cruzes, aqui na Francisco Franco, bem localizada, né? Número 345 ali na Vila Lavínia. Pode me procurar, eu sou a responsável, né? Estou responsável por economia criativa, espero continuar muito tempo. Eu também espero. Agora eu não falto mais. Pode nos procurar ali. Ou entrar em contato, eu posso passar depois. Pode entrar em contato pelo Instituto também. A gente é super parceiro. Se quiser mandar mensagem no direct do Instituto, do Pod Café, no meu, a gente está em contato e a gente está junto. Nossa. Tem o espaço aqui do Instituto no Shopping Europema também, que é um ponto de apoio de economia criativa. Então pode chegar aqui que a gente vai repassar para o Sebrae também. Nós somos extremamente, isso é da natureza do Sebrae, estar sempre disponível, somos muito acessíveis. Se entrar em contato com o escritório, eles vão passar o meu contato corporativo. Não vou falar meu contato corporativo aqui agora, porque eu não lembro. Depois não a gente lembra passa. Mais, né? Esses são números assim. Mas
com certeza vão passar o contato, e-mail, WhatsApp, muitas vezes a gente fala, né, até com mais facilidade. E a gente fica disponível, estamos disponíveis, traga suas dores, suas ideias, o Sebrae está ali para auxiliar na geração de negócios, não só nessas frentes que eu mencionei do Sim, temos outras frentes também. Porque a nossa base é a gestão, Sim. Então nós recebemos inúmeros profissionais que têm muito talento e sabem produzir muito bem, mas às vezes tem uma dificuldade na área financeira, uma desordem na área financeira. E o Sebrae tem todo esse suporte, né? Precisa aprender a lidar com mais sabedoria com as redes sociais, impulsionar, área de vendas, marketing. Tudo isso é a nossa base, né? É da nossa natureza, esse movimento em torno de gerar negócios, oportunidade, visibilidade. Então, precisando, estamos disponíveis. Se quiser lá também tomar um café, com certeza. Pode ir também. E a gente tem trabalhado bastante em parceria para que a gente consiga unificar essas soluções que o Sebrae tem com o que a gente vem trazendo de economia criativa e tentar, agora para o segundo semestre, passar ainda mais coisas, mais capacitações, mais orientações, mais conversas sobre tudo isso que a gente vem falando aqui. Né? Dos mais simples aos mais complexos. Exatamente. Nós estamos prontos. Estamos prontos, vamos trabalhar e desenvolver a nossa região. O Alto Tietê é muito rico, tem um potencial muito grande em economia criativa. Sim. Acho que tem um trabalho sendo bem feito, mas que tem um potencial gigante de ser ainda muito melhor em vários aspectos. E a gente está fazendo nossa parte. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa fazendo. E todo esse pessoal tá puxando. Então eu vislumbro um futuro muito promissor, muito feliz, crescente, positivo. A gente teve recentemente uma conversa com o Condemate, com a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, e foi muito esperançosa essa conversa, pela receptividade deles com a pauta, por entender que a economia criativa é hoje um dos principais caminhos para o desenvolvimento em cada uma das cidades. Sim. E uma perspectiva da gente fazer coisas juntos. É o que eu tenho trabalhado muito. Se a gente não somar forças, fica mais difícil, né? Se cada um andar sozinho. Então não faz sentido. Nem para a gente, Instituto, Terceiro Setor, nem para o Sebrae, nem para o Poder Público. Dá para se trabalhar em conjunto e fazer a coisa deslanchar, né? É desafiador, mas é muito possível. É super possível. É engajamento, dedicação, né? Boa vontade e vai dar tudo certo. E é isso. Que delícia de papo. Obrigado. Estou super feliz. Esse projeto realmente eu gosto demais do Pod Café. E a ideia é que eu possa trazer pessoas. Aqui não tá o café, mas a gente tá tomando um cafezinho aqui, tá? E poder trazer essa nossa vivência para que inspire outras pessoas, para que a gente possa falar desse trabalho que vem sendo feito e que a gente se conecte cada vez mais com mais pessoas. Com certeza. E que venha mais muitos anos de Pod Café pela frente. Com certeza, vida longa. Agradecer demais. Como eu disse, não é uma conversa porque estamos aqui. O Rodrigo e o Instituto e todo o trabalho que está sendo feito, a Bia, todos muito sérios e comprometidos. Quando eu ingressei no Sebrae, eu escutei, não foi de uma ou duas pessoas, foram de várias pessoas falando. Eles são muito sérios, são muito comprometidos, e eu venho também perpetuando isso com as pessoas que eu conheço, falando sobre o trabalho que é feito, que é muito sério e com muito comprometimento. Então, estar aqui realmente é emocionante para mim. Eu me sinto muito grata de estar aqui nessa edição especial e conte conosco. Obrigado. Ai, que delícia, que gostoso. Esse é o melhor presente que eu podia receber hoje. Pronto. Obrigado, meu amor. Imagina, que venham muitos projetos juntos, muitas coisas que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente tem trabalhado para fazer. Com certeza. Obrigado. Gente, obrigado. Logo, logo tem mais episódios fresquinhos, com mais pessoas inspiradoras aqui no Pod Café. Beijo!
Tchau.